dos polos EAD, Unifanol, Dom Luiz e Washington Soares. E estamos aqui no terceiro bloco com o professor Carlos Lacerda. Seja muito bem-vindo. O nosso café está maravilhoso com esse comunicador excepcional. Muito obrigada por estar aqui conosco. O nosso tema é formidável. Sabe por quê? Porque o que é que a gente está precisando fazer na pandemia não é sentar, é olhar para o copo e ver sempre o copo meio cheio ou meio vazio? Meio cheio. E é assim que a gente tem que ter atitude para prospectar novos clientes. Nós já falamos no nosso primeiro bloco sobre justamente o planejamento da área comercial. Depois, no segundo bloco, a gente conversou sobre as soft skills necessárias para esse perfil do gestor comercial. E agora, sempre fica a cereja do bolo, o creme de la creme para o terceiro bloco, com esse nosso expert da área de marketing e da área de gestão comercial, que é CEO da StepU, né? Ele vai falar para a gente quais são essas oportunidades online que estão surgindo na pandemia. Porque tem oportunidade sim, mas a gente tem que estar com a atitude para enxergar. E agora é com você, professor. Diga aí, que oportunidades são essas? Está todo mundo querendo saber. Muito bom, Ana Flávia. Primeiro é isso mesmo, olha, ser otimista, entender que tudo passa, e se a gente não se preparar, quando passar, a gente pode estar mais atrás. Então, nunca perca tempo, assim, entenda todos os desafios como obstáculos, às vezes mais altos, às vezes mais baixos, mas que estão aí para a gente driblar. E sempre enxergar as oportunidades, porque, olha, é quase um clichê, né, dizer que crise também é oportunidade, mas é real, é verdadeiro. É claro que numa pandemia não há nenhum aspecto positivo a ser comemorado, mas uma pandemia, como qualquer fato dessa magnitude, traz mudanças reais no mercado, no comportamento do consumidor, no comportamento do seu cliente. E se a gente não estiver alinhado a essas mudanças comportamentais, a gente perde grandes oportunidades. A StepU foi ao ar no dia 1º de maio do ano passado. Vocês imaginam como é que estava o Brasil no dia 1º de maio do ano passado, com aquela pandemia que tinha começado havia pouco tempo? Só que o que a gente viu naquele momento? Que o tema soft skills se tornaria prioritário em espaço curtíssimo de tempo e que a gente podia dar uma contribuição grande. Hoje, quando a gente olha para o mercado, a gente vê uma enorme aceleração rumo a todos os produtos e serviços online. Graduação, pós-graduação, curso de extensão. Isso já não existia antes da pandemia? Existia, mas antes da pandemia muita gente enxergava isso como uma opção. Hoje não é mais uma opção. Hoje é tendência e, inclusive, que veio para ficar mesmo no mundo pós-pandemia. Olha, Ana Flávia, eu converso com presidentes de empresas, diretores de RH, todo dia. Todo dia eu estou conversando com gente de RH. E todos dizem a mesma coisa. Carlos, o online veio para ficar. Não é por causa da pandemia, não é por causa de home office, não é por causa de decreto. O online significa redução de custos, otimização de tempo, melhor aproveitamento da agenda do profissional. Então, que coisa melhor para um profissional que quer, por exemplo, fazer sua graduação, ter um horário ali adequado à agenda dele para fazer a graduação dele, no horário que ele quiser, de onde ele quiser. Aquele mundo onde a pessoa só tinha como opção sair do trabalho 7 da noite e ir para a sala de aula, sair da sala de aula quase meia-noite para chegar em casa 2 horas da manhã, isso acabou. Continuará existindo modelos presenciais? Sempre continuará. Mas graças a uma perspectiva de experiência que hoje pode ser igualmente aproveitada no online. Então veja no online, você que está escutando a gente, uma oportunidade ímpar, talvez a maior que a gente já teve, de surfar nesse mercado. Se você é empreendedor nesse ramo, você está empreendendo na área correta, que é o online. É agora a modalidade do momento e depois esse momento. Eu não tenho a menor dúvida disso. Olha, e eu ia te dizer que aqui, os nossos polos também começaram em maio de 2020. Olha que coincidência. Que coisa boa. Mas olha, essa oportunidade que a educação digital, ela abre portas para o conhecimento. E a gente também já fez aqui um café falando sobre long life learning, ou seja, a educação continuada não vai parar nunca. Mas como é que nós podemos, na área comercial, abrir a nossa mente para invadir no sentido de conseguir novos clientes
atrelando o online, né? Eu acho que tem muitas dicas, eu aguardo as suas dicas aqui para a gente e para os nossos seguidores aqui do nosso canal do YouTube, dos Polos EAD Unifanó, Dom Luiz e Washington Soares. Boa pergunta, Ana Flávia. Esse é um ponto de atenção que a gente tem que levar em consideração naquela primeira etapa que a gente falou no primeiro bloco, no planejamento. Porque, quer ver uma coisa muito comum, sobretudo quando a gente fala da atividade comercial de empresa para empresa, as pessoas acham que sempre tem que ter um almoço de negócios no meio do caminho. Se não tem almoço de negócio, eu não vou conseguir vender. Gente, agora não tem mais almoço de negócio, vai fazer o quê? Você tem que encontrar uma maneira de você obter os mesmos resultados. Então, entenda que os hábitos de consumo mudaram. Então, você tem que adequar a sua estratégia a esses novos hábitos de consumo. O lado bom disso é que, como diz um instrutor da Step U, a forceps, as pessoas foram obrigadas a migrar para o online. Então, o terreno que você tem hoje, ele é riquíssimo, ele é enorme. Você tem terreno fértil para poder trazer resultado. Mas isso não significa que está todo mundo aberto às propostas que existem. Quem é que consegue gerar mais resultado? Quem está entendendo quais são as dúvidas do cliente? Porque o cliente novo, né, o cliente que nunca comprou um carro, vai comprar seu primeiro carro, ele vai trazer dúvidas muito diferentes daquele que vai comprar o seu quarto carro. Aquele que nunca se matriculou num curso online, que vai se matricular pela primeira vez, ele tem dúvidas de outra pessoa e que outra pessoa que já fez não vai ter. Então, se prepara para responder essas dúvidas. Se prepara para passar segurança para ele em relação à certificação, em relação às atividades, ao suporte, ao conteúdo que ele vai ter disponível. Mostra para ele os benefícios. Muitas vezes o cliente está entrando num terreno que ele nunca rodou antes. Então, se você não mostrar para ele os benefícios, ele não consegue enxergar. Você tem que fazer o cliente enxergar os benefícios. Isso é fundamental, porque, olha, a oportunidade tem um monte, players tem muitos, mas aqueles que reúnem estratégia, qualidade e acessibilidade para efetivamente chegar no cliente, aí não são muitos, não. Então, se você se prepara, você consegue chegar lá, isso não tem a menor dúvida. Olha que coisa interessante, mas uma outra pergunta que eu tenho para você é sobre o marketing digital atrelado à atividade comercial, porque muitas vezes havia uma barreira e hoje a gente não pode falar, né, da venda sem também entender do marketing, porque está tudo um pouco interligado. Já estava, né? Mas algumas pessoas ainda não tinham essa consciência. E aí, como é que a gente pode desenvolver isso de forma rápida para que esse time de vendas possa ser campeão? É verdade, isso é uma excelente constatação, porque essa relação, ela existia, mas ela era artificialmente separada por uma barreira. Era a área de marketing reclamando que o vendedor não conseguia vender direito e o vendedor dizendo que a área de marketing não transmitia as informações que deveria transmitir. E essa guerra existia. E aí isso é um ponto de virada interessante porque foi acelerado de fato pela pandemia. À medida que a gente teve uma migração dos canais presenciais para os canais online, aquele marketing que antes tinha uma função muito mais ligada à divulgação, ele também se torna o marketing como uma ferramenta de venda. Então o marketing ele deixa de apenas falar, ele agora está falando e gerando resultado no processo de venda. Então, inclusive, a minha atuação profissional, né, eu tenho uma vida pregressa como executivo da área comercial. De 3 anos para cá, eu mergulhei também no ambiente de marketing, não só porque o meu produto, né, a minha empresa, ela é uma empresa suportada pelo marketing digital, mas porque, na verdade, esses canais estão todos trilhando o mesmo caminho, né? São canais que compartilham muitas informações e muita ação em conjunto. Então, eu acho que hoje o vendedor, ele precisa ter uma visão de marketing e o marqueteiro tem que ter uma visão de vendedor. O vendedor, ele tem que entender essa ideia de atributo, de como falar com o cliente, qual é o meu tipo de cliente, qual é a idade do meu cliente, aonde ele mora, quais são os hábitos de consumo, quais são os influenciadores que ele segue, quais são as redes sociais que ele frequenta. Por que isso é importante? Porque isso influencia no modo como eu falo com o meu cliente. Já o marqueteiro, né, esse termo às vezes o pessoal não gosta muito, mas quem trabalha com marketing precisa trazer outros aspectos. Eu preciso entender como é que é a decisão de compra do meu cliente. O que faz o cliente sair daquela jornada longa de reflexão e de colocada de opções dentro de uma cesta, até finalmente tomar a decisão e falar,
vou me matricular. É agora que eu vou comprar, é agora que eu começo. Então, esses inputs, né, que marcam essas viradas ao longo da jornada, tem que estar presente nesses dois pilares que sustentam o resultado, o marketing e as vendas. Então, eu acho que a gente tende a seguir um caminho de muita proximidade entre essas duas áreas, inclusive de unificação nessas duas áreas, sobretudo em termos estratégicos e processuais, né? Estamos aqui chegando ao final do nosso terceiro bloco do Café dos Polos EAD, Unifanol Dom Luiz Jorge Soares, com o professor Carlos Lacerda. Muito obrigada. Sinta-se abraçado. E se tivéssemos no presencial, estaria dando um abraço de agradecimento, porque foi fenomenal. A gente conversou aqui com um tema central, como é que se prospecta novos clientes. E a cada bloco a gente foi, começando no bloco 1, planejamento. Tem que ter um plano muito melhor. Se você não assistiu, volta lá. No bloco 2, como é esse novo soft skills do gestor da área comercial? E agora, no nosso bloco 3, que a gente está encerrando aí o nosso café com o professor Carlos Lacerda, ele que é CEO da Step U e um expert em marketing e vendas. A gente falou sobre as oportunidades online e um pouquinho além desse interface de marketing e vendas. Antes era um pouquinho separado, agora está tudo interligado. Muito obrigada, professor Carlos. Muito obrigada pela sua participação e quero que logo em breve você esteja aqui de novo nos nossos cafés. Um abraço para você, marque e compartilha. Muito obrigado, Ana Flávia, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês e convido todo mundo a conhecer stepu.com.br. A gente está em todas as redes sociais produzindo um longo conteúdo com foco em desenvolvimento de soft skills, competências comportamentais. Um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência com vocês e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.